Glória a Deus, sejam bem-vindos à terça-feira do Pensamento Fértil. Mais uma terça, mais uma palavra e nunca a mesma palavra. Sempre aquela palavra que se renova no teu espírito porque ela é viva e poderosa. Ela é eficaz para esse dia, para a tua vida, para qualquer momento que você esteja vivendo agora. Irmãos, nós estamos na semana do Tudo Vai Bem, no mês da Sunamita. Quando nós temos uma localização no nosso espírito da palavra, nós então temos a nossa reação adequada, a nossa comunicação alinhada. E é sobre isso que eu quero falar nesse dia, porque nós estamos falando do pensamento fértil. E o inimigo quer constantemente, diariamente, esterilizar o nosso pensamento, colocando dúvida, colocando as suas manipulações, interferindo na nossa mente com aquilo que vai esterilizar o que nós cremos, com pensamentos condicionados. Mas nós estamos essa terça-feira do Senhor na tua vida, que é o pensamento que responde às motivações condicionantes, com a certeza de uma convicção da aliança, de uma consagração superior. Nós estamos falando da Sunamita, que não podia ter filhos. E aquela mulher que estabeleceu uma aliança com o homem de Deus, que era Eliseu, ela recebe um ano depois, a partir de uma palavra que foi liberada, ela recebe nos seus braços um filho. Então há uma reversão muito grande de alguém que não pode ter filhos e agora é mãe. E olha que bênção receber uma palavra, gerar dessa palavra, como tudo isso é profético e sinais do Senhor na vida dela. Mas 12 anos depois, acontece uma outra situação. Aquilo que era a sua alegria virou a sua tristeza, a sua perda. Mas não é assim que ela se relaciona com o que acontece. E sempre, nós temos essas frases, até frases de efeito, mas que devem ter sim um efeito na nossa vida sobre as coisas que nos acontecem. O problema não está naquilo que nos acontece, mas há uma solução em como nós respondemos a tudo. E aqui em 2 Reis 4, 21, 23 e depois no versículo 26 diz assim: ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. Nós vemos assim uma decisão no espírito dela, E ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa de lua nova nem sábado. Então o marido dela tinha um pensamento condicionado de que o profeta deveria ser procurado apenas ali por esse motivo religioso, ritualístico, Isso já é um pensamento condicionante que quer interferir. Agora não é o momento, Não vai falar com ele, não é esse momento nem aquele. Só que ela não queria cumprir um ritual, ela queria viver a sua realidade. Então, aqui ela fala: não se preocupe. Então, no versículo 26 fala assim: corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Então, aqui no versículo 26, já ocorreu esse tempo em que o próprio Eliseu sabia que a Sunamita estava vindo na sua direção e pediu para Geazi ir abordá-la. A situação toda vai ser falada nessa semana, A semana do Tudo Vai Bem. Você vai entender tudo nessa semana e hoje eu quero, nessa terça-feira do Pensamento Fértil, trazer esse entendimento no teu espírito daquilo que é a tua posição e a tua comunicação espiritual, do que é a nossa comunicação espiritual. Então nós vemos aqui um posicionamento de uma mulher que está com o seu filho morto. Sabe como é que ele morre? No colo dela, porque ele está no campo, ia ter a ceifa. E justamente o inimigo queria ceifar o filho dela. E quando o pai traz o filho para a mãe, é porque o filho estava com dor, na sua cabeça. Ela deita a cabeça dele no colo. E esse menino de 12 anos morre às 12 horas, ao meio-dia, no colo da Sunamita. O que ela faz com essa criança? Ela não entra numa crise de desespero que facilmente nós entraríamos, Mas ela coloca aquele menino no quarto que ela construiu para aquele profeta, na cama que ela deu para aquele profeta. Então havia um descanso há um descanso nesse evento todo de que a origem dessa criança é a semente, é a palavra de Deus. Então eu tenho uma origem, eu tenho uma fonte, é para lá que eu vou. Então ela não ficou clamando num corpo que estava morto, mas ela foi invocar a origem de tudo aquilo que ela estava vivendo, que era a palavra profética, que na boca de Eliseu era uma verdade na vida daquela sunamita. Irmãos, a palavra define tudo em nós. Se eu estou com sede como
O Bispo Betão já falou, né? Eu tenho sede e eu tenho a fonte. Por que eu estou morrendo de sede do lado da fonte? Eu vou acessar essa fonte, eu vou buscar essa fonte, né? Aquela mulher é a mesma coisa. Eu vou chorar a morte quando eu tenho a fonte da vida, de onde essa vida também originou. Eu vou buscar na fonte todas as coisas. Você tem o Senhor Jesus e você chora todos os dias porque não consegue resolver isso, aquilo, aquele outro, mas você tem a fonte que é o Senhor e não busca nessa fonte. Porque nós ficamos como crianças mimadas querendo resolver as coisas do nosso jeito e não entendemos que em cada situação há algo muito mais profundo a ser vivido, a ser cavado, a ser extraído, desvendado, porque essa é a nossa vida. Você precisa acessar o abismo de tudo que acontece, o abismo no sentido mais positivo que possa existir nessa palavra, porque é um mistério. O profundo, o escondido, o encoberto que o Senhor traz à luz para que a gente possa entregar um testemunho de alguém que não viveu uma vida rasa, superficial, mas teve profundidade no seu viver diário, teve eternidade no seu viver diário. Então nós vemos a Sunamita nesse posicionamento e eu quero te falar duas coisas. Nós precisamos sim ter uma reação adequada. A reação, como eu reajo, define tantos resultados, mas eu preciso definir, né, a minha comunicação. A nossa comunicação deve ser definida com aquilo que nós acreditamos. Então aquela mulher, quando ela é ali, o que Geazi encontra e pergunta, né, vai tudo bem? Como é que eu respondo, vai tudo bem, se eu acabei de deixar meu filho morto lá na cama de Eliseu? Eu tô indo para o Monte Carmelo para encontrar o homem de Deus, para fazer alguma coisa lá em casa. Mas a resposta dela, vai tudo bem, é uma pessoa que está definida em não ficar fazendo da sua vida uma historinha, das suas situações um comentário. Mas ela sabe de um testemunho definido daquilo que ela estava vivendo. E o que nós vivemos e as nossas interações diárias são: e aí, tudo bem? E a pessoa responde, tudo bem. Nós constantemente vivemos assim, né? Tá tudo bem? Não, tá tudo ótimo. Tá tudo bem? Não tá bem, não tá ótimo, não tá nada. Só que nessa nossa resposta não há profundidade. Porque se a pessoa cavar mais um pouquinho, perguntar, e o teu pai? E a tua mãe? Ou e o teu filho, né? Como o Geazi perguntou. Tá, mas o teu marido e o teu filho justamente pegou na ferida aberta. Ela continuou respondendo. Havia uma definição de que vai tudo bem. Talvez nós não. Né? Que se alguém perguntar, e aí, como é que tá a tua mãe? Eu posso então falar do meu relato aqui de casa, das coisas que eu estou vivendo nesse ciclo, né? E como tá isso, ou tá aquilo, e o teu filho? Quantas coisas que nós temos para falar, porque nós temos uma cultura natural, terrena, né? Das coisas aqui de baixo, de reclamação, de murmuração, de insatisfação. Por que vai tudo bem quando aparentemente tudo vai mal? Porque em Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Porque tudo que me acontece em algum momento vai trazer a glória de Deus. Em algum momento vai manifestar o que precisa ser manifestado. Nós estivemos no mês de Esther, no mês passado, falando sobre o Deus que se oculta. Deus estava oculto e o livro inteiro não fala o nome do Senhor. Mas ninguém consegue negar a presença desse Deus. E no momento mais crucial, o Senhor se manifesta na aliança dos seus filhos, no posicionamento, na ousadia de declarar: se perecer, pereci. E são esses posicionamentos que devem mudar a nossa vida e transformar o nosso viver diário. Me posicionar por aquilo que eu creio. Se eu estou no trabalho, eu faço o que eu estou fazendo acreditando, profetizando. O meu espírito está em oração. Então todas as coisas que estão acontecendo em todo o momento da tua vida, eles estão ligados ao que você realmente é na eternidade, ao que você carrega no espírito. E não coisas separadas, né? Fragmentadas. Agora eu estou no trabalho e eu vou agora ativar o modo profissional, o modo maternidade. Nós não ativamos essas coisas. Nós temos um espírito que pode ser ativado. Ou então nós somos mornos em todas as coisas. Não temos gosto, somos sem sal em tudo. Porque vivemos uma vida como todo mundo vive e criticamos aqueles que vivem diferente. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver mesmo na tua geração, ser uma voz de transformação, onde você declara que vai tudo bem, porque há uma profundidade no teu espírito de entender que há um propósito em tudo que te acontece, porque nós entendemos uma consagração. Eu não vou ter uma resposta condicionante, porque o nosso vai tudo bem de hoje é uma resposta condicionada.
né? Porque eu não quero falar muito sobre isso. Mas se alguém cutucar, você vai falar, vai reclamar e vai entrar no modo, modo reclamação, murmuração. Mas, irmãos, eu quero declarar nesse dia que nós temos em nós um espírito ativado e que ele rompe com a fronteira ali, ele rompe essa fronteira da alma. A alma tem uma demanda muito forte, né, de reclamação, de autovalidação, é o ego ali o tempo todo, né, e muitas vezes em busca de uma vitimização, de uma justificativa. Nós queremos então chorar as nossas dores, né, apresentar os nossos problemas, e, enfim, validar a nossa fraqueza. Mas você pode atravessar essa fronteira, acessar o teu espírito e entender que o Senhor não te trouxe para essa terra para brincar com você. Ele trouxe você para expor Satanás, para defender o que você acredita, para lutar contra o verdadeiro inimigo. Não são as pessoas. Esse cenário é só marionete. Não são esses nomes, mas sim o verdadeiro inimigo, a antiga serpente, o dragão. Nós sabemos que o inimigo está o tempo todo agindo. Ele está ao derredor, está rugindo, quem ele pode tragar. Mas você pode se posicionar mudando a tua comunicação. Hoje, defina uma comunicação de fé, uma linguagem celestial. Vou me comunicar dessa forma, vou declarar o que eu creio, nessa dimensão do meu espírito, numa dimensão que é o quarto elevado, que é esse lugar que ela construiu para o profeta. É justamente o lugar onde ela foi. Ela foi no lugar alto, ela subiu aquele outro andar e colocou o filho dela ali. Porque há uma dimensão que eu quero acessar, que não é Geazi que vai responder. Eu não estou buscando um consolo disso ou daquilo. Eu quero a origem para definir o meu destino. Eu quero andar na trajetória que o Senhor determinou. E assim nós andamos com a nossa comunicação ajustada, convictos da nossa aliança. Eu tenho uma aliança com o Senhor e eu respondo por essa aliança. E tudo que não faz parte dessa aliança com Deus não faz parte da minha vida, nem no meu trabalho, nem na minha casa, em qualquer ambiente que eu for interagir. Não condiz, não faz parte e nós vamos nos posicionar. Então, em primeiro lugar, entenda no teu espírito, quando você tem uma oferta memorial, que é a tua vida diante do Senhor, que é reconhecer o profeta, é ter esse quarto, é você se relacionar com a palavra de Deus nessa intensidade, nessa verdade, a ponto de que eu quero essa palavra aqui em cima de mim, eu quero morar com essa palavra. Você edifica ao Senhor esse memorial. Quando você abre a tua casa e você tem uma mesa para servir, isso é um memorial. Aquela mulher tinha isso. Ela amava essa palavra. Então, você tem esse memorial levantado. Você tem aonde clamar. Você tem o que buscar. Sabe que quando Ezequias, né, o rei, ele foi buscar o Senhor, no dia que ele recebeu uma sentença de morte, ele falou, lembra-te de mim para o meu bem, né? Neemias falou a mesma coisa. Porque eles têm um memorial para clamar. É aquilo que você entrega, é a tua oferta de vida, é a tua renúncia diária. Eu tenho aonde invocar aquilo que parece que aos homens, né? Não é nada, são só algumas pedrinhas. Aquilo que você está edificando é pedra preciosa diante do Senhor. É realmente um tesouro valioso, cada renúncia, cada entrega, cada vez que você derrama, cada vez que a tua vida é essa libação diante do Senhor. Em segundo lugar, nós temos uma aliança com a palavra de Deus. Tudo que não for a palavra de Deus, que não esteja nos teus lábios. Você não vai falar o que não é a palavra de Deus. Não fale palavra de homens. Não entre na concordância com as coisas naturais. Olha, se o meu socorro vem do Senhor, se o meu socorro vem do alto me vem socorro, não é verdade? Eu busco os pensamentos do alto. Eu busco as coisas lá do alto. Nós estamos falando dessa dimensão. Então, eu preciso desse socorro. Não é daquilo que o homem pode fazer, do que alguém pode prover, de uma solução natural. Deus pode usar todas as situações, mas do alto é que vem. Então, as coisas da terra, eu não posso pensar nelas, eu não posso me relacionar com elas, porque elas são poeira, elas são contaminação. Então declara hoje nesse dia que você tem essa aliança com a palavra, você tem um memorial, você tem uma aliança com a palavra de Deus que é imutável, pode morrer, pode acontecer o que for, a palavra de Deus não vai mudar, tudo vai passar, a palavra não passa.
Então pega essa palavra e medita nela de dia e de noite, leia essa palavra, coma essa palavra. Deixa o teu corpo inteiro receber essa palavra, transpire a palavra de Deus, em nome de Jesus. Hoje eu tive um tempo de leitura pela manhã de alguns textos e eu estava finalizando um livro que eu gosto muito, né, que os livros, né, 1º e 2 Samuel. E no final ele fala de uma mulher sábia ali nos últimos capítulos, né? E uma mulher sábia que responde a Joabe com uma autoridade. A palavra fala que era uma mulher sábia. E nós vemos na palavra de Deus mulheres tão sábias, que elas falam e declaram palavras de vida para proteger um povo, para se levantar como uma Abigail que se levantou com tantas mulheres na palavra de Deus. E isso é maravilhoso porque nós entendemos a autoridade que não vem de uma força humana, até porque a mulher não tinha esse espaço, né? E nem tem força, né, irmãos? É uma coisa que não se compara e não se compete, né? Falando fisicamente, mas a sabedoria é a maior força. Glória a Deus, porque a mulher virtuosa tem essa marca e esse mês estamos, o bispo falou um pouco sobre isso, na palavra do tema da palavra de domingo, né? Essa mulher virtuosa. Então nós temos essa força, aleluia, porque é disso que ela se veste. Ela se veste de força. E glória a Deus, se veste de fortaleza, como Esther se veste de reino. Glória a Deus, porque nós não estamos para uma glória passageira, para uma beleza, como o mundo está envolvido, né, em tudo que é aparente, em milhares de tratamentos estéticos para impedir o envelhecimento, quando na verdade o espírito está morto. Pouco importa essa carcaça, se você acha ou não beleza nela. O que importa é a palavra de vida, porque a alegria do Senhor, ela aformoseia, não sei, aformosear, aformoseia o rosto. Então tudo vem do que está no nosso interior, daquilo que vem do alto. E glória a Deus, porque do alto vem o teu socorro. Nós temos uma aliança com essa palavra e nós temos uma origem, Sunem, aquela mulher que nós não sabemos o nome, mas sabemos a sua origem, Sunamita. Ela vem de Sunem, que significa lugar de descanso. Então ela entendeu que há um lugar de descanso. A nossa origem, ela é o Senhor. Glória a Deus, porque no Salmo 87, se eu não me engano, fala que as nossas origens estão em Sião, estão em ti, que é Sião. E Sião é a nossa origem. E lá também é o nosso destino. A nossa origem, porque nós nascemos de novo. Porque você nasceu e a nossa mãe, ela é a Jerusalém celestial. E esses assuntos são tão elevados e tão ricos que nem dá nesse tempo que já está terminando, mas para você entender no teu espírito que você tem uma origem, uma eleição, e eu tenho um destino. E o destino daquela mulher foi buscar na palavra profética o que ela precisava. E nós temos tudo nessa palavra, e Eliseu chega naquele ambiente, interfere, toca, declara uma sucessão de vida do corpo dele para aquele corpo, e aquele menino se levanta. Irmãos, nós temos essa palavra de vida em nós. Aleluia, porque Eliseu tem uma marca profética no corpo, porque até depois de morto, né, quando é colocado um cadáver, jogado um cadáver, e por causa de uma situação de perseguição na hora, eles jogam aquele cadáver, não podem fazer ali um velório, um enterro decente, mas na hora que aquele corpo cai, ele toca no lugar onde estavam os ossos de Eliseu e ele ressuscita. Então a vida que Eliseu trazia dentro dele, que até depois da morte continua vivo, é a marca do Espírito, é a marca da palavra. Por isso hoje declara essa palavra, respira essa palavra, comunica essa palavra, que você se encha dessa verdade espiritual, que você não se contamine com as coisas dessa terra, com o pó dessa terra, quando Deus te faz pedra viva na Jerusalém celestial. Sião é a maior pedra, nós pertencemos a essa pedra, fomos lavrados, somos preparados. Então não entre no roubo desse mundo, cuidado com os teus pensamentos condicionados, daquilo que você fez a conta e deu esse resultado, porque todo mundo disse, porque todo mundo está fazendo, porque todo mundo votou. Cuidado, irmãos, cuidado. Você, para viver nesse mundo sem ser desse mundo, o Senhor vai te fazer completamente diferente.
E você vai declarar, vai tudo bem. Mas hoje eu não tenho nada e continua indo tudo bem, porque eu estou construindo e constituindo um testemunho. Vai tudo bem. Com os teus filhos, vai tudo bem. Isso não é uma palavra positiva, isso é uma realidade, uma convicção de quem tem aliança, de quem anda no Espírito, de quem sabe que o Senhor está governando este cenário e orquestrando todas as coisas que estão acontecendo. Nós não somos fantoches na mão de Satanás. Nós somos protagonistas da história que o Senhor escreveu, sem vitimização, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Chegamos ao fim já dessa live. Que você seja edificado com a vida que vem do alto. Nós temos a nossa chave Pix, que é igrejavinhedo@gmail.com. E se você entendeu toda essa palavra, eu não preciso te dizer mais nada, né? Tenha um memorial de entregas, de reconhecer aquilo que você crê, de se relacionar de forma espiritual. Ninguém está dando dinheiro para ninguém. Nós semeamos a vida que o Senhor nos dá, porque o recurso que está nas nossas mãos é sim a vida que nós carregamos, porque nós trabalhamos, nós nos movemos e o recurso vem. Quando você semeia algo, você semeia aquilo que você já tinha semeado de trabalho, daquilo que você já se movimentou, da energia, do Espírito que está em você, das coisas que você edificou, adequadas àquilo que você acredita. Por isso semeia, derrama, coloca, e que a nossa vida seja essa entrega constante, dar e receber, a dinâmica do reino rica, maravilhosa, que só quem conhece o que é espiritual pode desfrutar. Deus te abençoe, valeu demais, shalom. Ó Senhor Jesus, nós invocamos a Tua presença, Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome. Senhor Jesus, abençoa esta terça-feira do pensamento fértil, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa os jovens, Senhor Deus. Os jovens, que eles sigam os Teus preceitos, Senhor. Os preceitos da Tua palavra, Senhor Deus. Abençoa todos que nesse dia estão nos seus trabalhos, Senhor Deus, ou estão nas suas casas, Senhor Deus. Que haja unidade de pensamento nas famílias, Senhor Deus. Unidade de pensamento nas famílias, Senhor. Abençoa mesmo a vida de cada um, Senhor Deus. Abençoe a vida de cada um, ó Senhor Jesus. Que haja essa unidade, Senhor Deus, de pensamento, Senhor Deus. Que haja vida em abundância, celeiros cheios, Senhor Deus. Vida em abundância, celeiros cheios, ó Senhor Jesus. Abençoe aqueles que estão enfermos, Senhor Deus, que estão fora do seu caminho, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que trabalharam pela manhã, Senhor Deus. Trabalharam para amanhã, chegaram em suas casas, estão nos seus quartos, estão se alimentando, estão tendo comunhão uns com os outros. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus, abençoa, Senhor Jesus. Abençoa todos que estiverem nos ouvindo neste instante, Senhor Deus. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida de cada um, Senhor Jesus. Nós queremos contemplar a Tua face, Senhor Deus, contemplar a Tua presença, resplandecer, que nós possamos realmente resplandecer a Tua face, Senhor Deus. Que nós possamos resplandecer a Tua luz, porque Tu és luz, Senhor Deus, Tu és luz. Tu és luz, Tu és maravilhoso, Senhor Deus. Tu és luz, Senhor. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Jesus, abençoa, Senhor Deus. Abençoa todos os planejamentos das famílias, Senhor Deus. Os planejamentos em suas famílias. Que os seus planos possam ser bem-sucedidos, Senhor Deus. Que todos os seus planos possam ser bem-sucedidos. Ó Senhor Jesus, que os seus planos sejam de caminhos elevados, Senhor Deus. Caminhos que vêm do alto, dos mais altos céus, Senhor Deus. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus, aleluia. Senhor Jesus, abençoa mesmo, Senhor Deus. Abençoa essa terça-feira do pensamento fértil. Abençoa, Senhor Deus. Abençoa as casas. Abençoa as crianças, Senhor Deus.
que elas também possam seguir os teus preceitos, Senhor Jesus, que haja paz, e abençoa mesmo as crianças, Senhor Deus, que elas sigam os teus preceitos, que elas sigam a tua palavra, que elas possam ter discernimento da tua palavra, Senhor Deus, discernimento daquilo que vem dos mais altos céus. Ó Senhor Jesus, Senhor Deus, Tu és muito mais do que poderíamos pedir, pensar ou imaginar. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus, nós te amamos, Senhor Deus. Senhor Jesus, que haja mesmo discernimento na mente dos jovens, discernimento para que eles possam seguir os teus caminhos, Senhor Deus. Discernimento para que eles possam seguir os teus caminhos, Senhor Jesus. Pois os teus caminhos estão escritos na palavra que tu deixou para nós, ó Senhor Jesus. Então que os jovens possam ter esse discernimento para seguir os teus preceitos. Ó Senhor Jesus, aleluia, Senhor Deus. Abençoe mesmo o dia que se chama hoje. Abençoa, Senhor Deus, o dia que se chama hoje. Ó Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Abençoa todas as igrejas, pois somos todos uma só igreja, de um só pastor, Senhor Deus. Todo o rebanho pertence a um único pastor, que é Cristo Jesus, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Aleluia, porque Tu és onipresente, onipotente e onisciente, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nós te amamos, Senhor Deus. Como é bom e agradável poder estar na presença dos irmãos, Senhor Deus. Bom e agradável, Senhor Deus. Bom e agradável poder estar em nossas casas, poder nos alimentarmos, podermos celebrarmos, Senhor Deus, de forma resplandecente, Senhor Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, Senhor Deus. Nós possamos realmente celebrar, porque o nosso Deus é um Deus de celebração, é um Deus de misericórdia e ao mesmo tempo é um Deus de celebração, Senhor Deus. E aleluia por isso, Senhor Deus, aleluia por essa verdade, porque a verdade liberta, Senhor Deus. A verdade liberta. O Senhor é misericordioso, Senhor Deus. O Senhor é misericordioso, o Senhor é grandoso. O Senhor é grande, onipresente, onipotente, Senhor Deus. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Jesus, aleluia, Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abençoa-nos com a Tua presença. Abençoa-nos com a Tua presença e que possamos realmente seguir os Teus caminhos, Senhor Deus. Caminhos que vêm dos mais altos céus e que possam chegar até nós, até esta terra fértil, que é Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor Deus. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, nós te amamos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos, em nome de Jesus, Senhor Deus. Nós te amamos, Senhor Deus. Aleluia, toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus. Shalom. Cantares 6:3 e 3:2. Dodili vanilo, haroe bashoshani. Dodili vanilo, dodili vanilo, dodili vanilo, haroe bashoshani. Hakumana
וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבק שעת שאהבה נפשי הקומה לה וסובבה בעיר בשווקים וברחובות תבק שעת שאהבה נפשי תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, תודי לי ואני לא, הרואה בשושנים. Salmo 150. Aleluia, bekosho, aleluia, birkia uzo, aleluia, birgurotav, aleluia, ketogudlo. בתק השופר, הללו, בנבר וחילון, הללו, בטוב מחול, הללו, במינים ועוגה, הללו, בצלצלי שמה, הללו, בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה, כל השמה תלהליה, הללויה, הללויה. Isaías 40:31. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. 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 ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו, ירוסו ולא ייגעו, ילכו ולא יעפו. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. קובעי אדוני יחליפו כוכב, יעלו אברקני שחים. Salmo 77,
versículo 3 ao 6. Eske ha-Elohim ve'amaya asicha v'titatef ruchi sela. Eske ha-Elohim ve'amaya asicha v'titatef ruchi sela. Eske haneginati balayla levavi asicha bayechapes ruchi. Eske haneginati balayla levavi asicha bayechapes ruchi. Eske haneginati balayla meginati balayla. Salmos 1. Ashrei haish asher lo halach batzat reshaim ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה. והיה קץ סתום על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה. והיה קץ סתום על פלגי מים. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה. והיה קץ סתום על פלגי מים. כי אם בתורת אדוני חפצו ובתורתו יהיה יומם בלילה, יהיה יומם בלילה. והיה קץ
והיה כצלצול על פלגי מים. והיה כצלצול על פלגי מים.